Bom dia, segundo ano do Camil de redação. Nós estamos a 10 dias da avaliação 4, né? Então redobra de importância aí a atenção. O nosso assunto é este, né? Nós vamos ver hoje, o de sempre. Para esta etapa, eu lembro a vocês que nós recomendamos fortemente, nós, a equipe de língua portuguesa, recomendamos fortemente a leitura do conto O Alienista, mas uma leitura atenta. Nós sugerimos que vocês leiam cada parágrafo com uma grande atenção, certo? Porque ali estão os aspectos que nos interessam, os aspectos temáticos que vão nos interessar para a avaliação de vocês. Vai ser de grande ajuda, certo? E a não leitura vai inviabilizar uma reflexão mais profunda de vocês. Eu lembro que nós temos como rastrear, saber a questão da marca de autoria. Mesmo que vocês encontrem algum material e vão encontrar um abundante material na internet, o aspecto pedido é um aspecto muito pontual. Então, aqueles que leram vão atender ao aspecto, certo? Muito bem, vamos começar a aula de hoje. O nosso assunto não mudou. Macroestrutura, o chamado objeto de conhecimento, né? A macroestrutura do texto dissertativo argumentativo no gênero textual carta argumentativa. 1. A identificação de articuladores discursivo-argumentativos e lógico-semânticos na construção da argumentação em cartas argumentativas. E 2. Características estruturais do gênero textual carta argumentativa. Muito bem, vocês têm uma tarefa no AVA, viu, pessoal? Ainda você pode participar. Então, é justamente aquela da carta do ministro. Tá? A partir da leitura dos textos motivadores acima, que você vai ter lá, e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redige uma carta argumentativa ao ministro do Turismo, Gilson Machado, na modalidade de escrita formal da língua portuguesa sobre o tema investimento e expansão do turismo no Brasil. É uma tarefa importante de preparação para a A4. Relembrando então essa proposta que a gente acabou de ler, né? Acabei marcada. Hoje nós vamos conversar sobre os mecanismos de articuladores textuais desses textos dissertativos argumentativos. A competência 4 do Enem fala sobre estruturação lógica e formal entre as partes da redação. Obviamente que é o critério deles, e eles destinam 200 pontos. Mas para o pessoal de carreiras militares, aquele aprendizado, aquele material teórico ali é perfeitamente aplicável, certo? Perfeitamente, até porque tem uma chancela ministerial, aquilo realmente foi feito por um grupo de especialistas. Então quem segue aquele caminho, esse caminho aqui que está aí na frente, competência por competência, mas a competência 4 que nos interessa para a aula de hoje, é quem presta atenção e está se preparando muito melhor para o concurso da SpaceX também. Né? Então, estruturação lógica e formal entre as partes da redação. E quando nós falamos parte da redação, nós estamos dizendo que frases e parágrafos devem estabelecer entre si uma relação que garanta a sequenciação, isso é a coesão sequencial, mas que seja coerente, né, do texto e a interdependência entre as ideias. Então, ou seja, aquela história do todo do texto. As partes se juntam para dar um significado maior, fazer um sistema textual, fazer uma tessitura. Né? Então, muito bem.
Como garantir uma boa organização textual? Então você vai ter de usar articuladores discursivo-argumentativos e operadores lógicos-semânticos. Né? E o que eles são? São os principais termos responsáveis pelas relações construídas ao longo do texto. Eles estabelecem relações entre orações, entre frases, parágrafos, de forma constante no texto. Vamos ver isso na prática. Mas afinal, o que são os articuladores e que sentidos expressam? Vamos ver. Analise um dos parágrafos de desenvolvimento da carta argumentativa, daquela que nós vimos na aula de segunda-feira, né, na última aula. Observe as conexões entre os períodos e orações. Está aí assinalado em vermelho. 2. Identifique o elemento de conexão entre parágrafos. Né? Também existe essa conexão entre parágrafos. E 3. Localize certos tipos de operadores que se prestam a conduzir o leitor numa certa direção argumentativa. Vejamos. Vamos ver esse parágrafo. Né? E pedimos que você localize os elementos que estabelecem as conexões, os vários conectivos, as conexões lógico-semânticas, operadores argumentativos discursivos. Diz aí o parágrafo que nós até já vimos, né? Dentro desse tema aí. Além disso, investir no setor de turismo é, sem sombra de dúvida, sinônimo de crescimento econômico, uma vez que essa atividade impacta positivamente a infraestrutura básica, a valorização do patrimônio histórico, cultural e natural e impacta também a geração de emprego, renda e novos empreendimentos. Não é à toa, como certamente o senhor bem sabe, que esse setor responde em 2020 por cerca de 7,7% do PIB brasileiro, segundo dados do próprio Ministério do Turismo. Nesse sentido, nada justifica a inércia que hoje impera em sua pasta, uma crítica mais forte. Né? É mais do que urgente, portanto, empreender medidas imediatas com participação de setores de iniciativa privada, inclusive, a fim de alavancar os investimentos para a consolidação e expansão do turismo. Né? Esse é o parágrafo. Agora vamos pintar aí os nossos... Vamos conferir, portanto, esses elementos, esses operadores lógicos semânticos, que estão em verde, os elementos de conexão entre parágrafos, que é esse aí em azul, e os elementos de conexão entre orações e frases, né? As frases, partes dentro do mesmo do período. Então, esse além disso, ele vai se ligar a algo que se disse antes no anterior, no texto anterior, né? no parágrafo anterior ou ao longo do texto. Então, esse além disso, ele opera a conexão entre parágrafos. Tá? E depois, sem sombra de dúvida, é o que a gente chama de modalizador, aquele operador lógico que diz mais ou menos o seu posicionamento. Né? Então, quando eu digo sem sombra de dúvida, eu quero enfatizar aquilo ali, certo? Que eu estou afirmando, eu quero deixar bem claro, não há dúvida, tem que ser contundente. Então, sem sombra de dúvida, não há uma ideia de certeza. Depois a causal, uma vez que, né? Tentando fazer a ligação causal. Mais adiante, não é à toa, também é outra maneira lógico-semântica. Né? Então você vai dizer assim, não é à toa, para reforçar assim, sem sombra de dúvida, como certamente, também o certamente é afirmativo, eu não tenho dúvida do que eu estou dizendo, todo mundo sabe, etc. Né? Depois, ele vai falando, o senhor bem sabe que esse setor responde em 2020
por cerca de 7,7% do PIB brasileiro. Segundo, então, a ideia de conformidade, conformidade com algo, com alguém, uma fonte, uma espécie também de adesão, né? Segundo fulano, segundo o ministério, então você dá bola para aquilo. Nesse sentido, nada justifica, portanto, nada justifica a inércia que hoje impera em sua pasta. É mais do que urgente, portanto, nesse sentido, portanto, são aqueles, o segundo, são aqueles conectivos de orações subordinadas, coordenadas, que você já adquiriu na carreira escolar. Então você vai lançar mão desses recursos para que progrida o texto. Portanto, nesse sentido, ou seja, corroborando com o que foi dito antes, portanto, né, é mais do que urgente. Então, todo o jogo está aí, ó. Inclusive, quando a gente diz inclusive, também é algo que é lógico semântico. Eu digo, inclusive, para eu afirmar a minha posição em relação àquilo. Inclusive, assim, ou seja, traga para dentro da discussão isso. E aí você fala isso depois do inclusive. Né? O inclusive. Depois o a fim de, que é um operador no nível da sentença ali. Então, mas afinal, o que são os articuladores e que sentidos expressam? Então, os operadores lógicos semânticos, na macroestrutura do texto dissertativo e argumentativo, é comum encontrar esses tipos, as relações de causa e consequência o tempo todo. Impacta isso, ou seja, causa, bateu ali, sofreu teve um efeito. Então, a causa, relações de causa e consequência, visto que, uma vez que, relações de comparação, aí isso o tempo todo aparece, né? Relações de conclusão, portanto, logo, sendo assim, esse aí praticamente aparece em toda a redação dissertativa argumentativa. Relações de explicação. Nesse sentido, pois, só alguns, mas alguns operadores argumentativos, os conectivos todos, como, mas, porém, embora, já que, pois, etc. 2. As palavras denotativas. Palavras denotativas são aquelas que não se enquadram nas 10 classes de palavras, são palavras, são expressões, né, em que você não pode dizer que são, por exemplo, advérbios, não pode. Então, as palavras denotativas de inclusão, até mesmo também, inclusive, tem a de exclusão. Somente, você impõe uma condição, senão a de retificação. Aliás, ou melhor, isto é, a de situação. Afinal, então, e expressões modalizadoras. As expressões modalizadoras são aquelas que, mais ou menos, você dá aquela dica de qual é o seu posicionamento, qual é a sua visão de mundo e tudo. Então, por exemplo, cá entre nós, como se eu dissesse, eu estabeleço uma relação direta com o leitor e diz assim, olha, aqui cá entre nós, né? Não se pode negar tal coisa, por exemplo. Ou então, sinceramente, você se coloca como uma pessoa humilde, né? Que não é arrogante. Então, inclusive, a de exclusão somente apenas, senão, retificação, aliás, ou melhor, isto é, situação afinal. Então, estou só repetindo aí para fixar. E as expressões modalizadoras cá entre nós, sinceramente, não é à toa, sem sombra de dúvida. Então você fica bem afirmativo. Tá? Ainda perguntando, e os articuladores, o que são os articuladores e que sentidos expressam? Então você vai analisar o parágrafo de conclusão da carta argumentativa, aquele mesmo que nós estudamos na aula passada. Né? Então, primeiro você tem que observar as conexões entre orações e períodos, em vermelho. 2, o elemento de conexão interparagrafal, né? Interparágrafo. E 3, localizar certos tipos de operadores que se prestam a conduzir o leitor numa certa direção argumentativa. Preste atenção no verde aí, que é a parte do modalizador. Né? Localize os elementos que estabelecem as conexões. Aí, novamente, nós vamos voltar àquele trecho
Sendo assim, senhor ministro, já passou a hora de o Brasil assumir definitivamente seu protagonismo como potência mundial de turismo. Afinal, além dos atrativos naturais, com biomas únicos no planeta, o país dispõe de tradições culturais autóctones e um povo cordial. Essa transformação depende, no entanto, do engajamento de ação governamental, em particular do Ministério do Turismo, no sentido de ultrapassar de uma vez os obstáculos que atrasam o desenvolvimento e a expansão do setor. Por esse motivo, solicitamos como tomada de decisão imediata a implementação de campanhas locais e internacionais de promoção dos destinos turísticos brasileiros mais visados, dos destinos turísticos brasileiros no exterior, com foco no período pós-pandemia. Então, vamos conferir? Sendo assim, senhor ministro, já passou da hora de o Brasil assumir definitivamente o seu protagonismo como potência mundial de turismo. Afinal, além dos atrativos naturais, com biomas únicos no planeta, o país dispõe de tradições culturais autóctones e um povo cordial. Vocês sabem que é autóctones, né? É aquilo que já surgiu naquela terra, certo? Uma população que já surgiu naquela terra. Essa transformação depende, no entanto, aí já vem o contraponto, né, da oposição, do engajamento de ação governamental, em particular do Ministério do Turismo, no sentido de ultrapassar de uma vez por todas os obstáculos que atrasam o desenvolvimento e a expansão do setor. Por esse motivo, solicitamos como tomada de decisão imediata a implementação de campanhas locais e internacionais de promoção dos destinos turísticos brasileiros no exterior, com foco no período pós-pandemia. Então, aí você tem os três tipos de operadores lógico-argumentativos. O azul aí, sendo assim, vai ligar com o parágrafo anterior, como dizendo, né, disso que eu falei acima, surge um corolário, aquilo que é inescapável. Olha, se você falou isso, só pode dar naquilo, né? E aí, sendo assim, é para ele dizer, olha, viu, dadas as condições acima, o senhor só tem que partir para o caminho que eu estou solicitando, né? Já passou da hora de o Brasil assumir definitivamente seu protagonismo como potência mundial de turismo, né? Esse já, quer dizer, algo já feito, algo terminado, né? Pronto. Quer dizer, houve a hora que isso aconteceu, mas ele não veio à tona. Você precisa usar já. Depois, afinal, aí já também é uma modalização, né? Isso tudo, né? Esses verdes aí. Afinal, é o operador lógico. Além disso, certo? É o autor, né, da carta instando, colocando de maneira lógica uma argumentação para comover, obter um resultado, uma mudança de comportamento da autoridade que recebe aí, que no caso é o ministro do turismo. Tem o Ezinho aí, mas o E de um povo cordial. Essa transformação depende, no entanto, essa transformação depende. Esse uso, inclusive, é mais elegante quando ele aparece no meio da oração, né? Melhor do que seria. No entanto, essa transformação depende do engajamento. Dizer, essa transformação depende. No entanto, então você até procura, né, onde colocar, o melhor local de colocar. E dentro do mesmo parágrafo você tem aquele mini motivo, né? Melhor dizendo, por esse motivo, que é um conector. Se eu disse aquilo ali, se aceita essas premissas,
vem a conclusão. Olha, com isso que eu disse antes, não tem para onde correr. Eu tenho que solicitar, tem que ser dada uma solução. Tá? Então aqui a pessoa colocou até implementação de campanhas locais e internacionais de promoção dos destinos turísticos brasileiros. Foi interessante, né? Então, resumindo, para manter a coesão na macroestrutura do texto dissertativo e argumentativo, algumas coisas você deve evitar. A primeira coisa a evitar é a ausência de articulação entre orações, frases e parágrafos. Você tem que colocar conectores. Certo? Tem que colocar. Se você não coloca, isso se torna um defeito. Teoricamente é possível você fazer um texto com pouquíssimos conectores? Teoricamente é. Mas, por incrível que pareça, colocar menos conectores é uma arte. Tá? Ou colocar o tanto certo ali. É uma arte. Eu espero que vocês não esqueçam de fazer as pontes. Quando terminar, colocar um ponto, segue o parágrafo, você vai fazer a remissão, vai remeter ao que já escreveu antes, vai preparar o caminho, vai usar catáfora, vai usar anáfora. Tem que articular de maneira lógica, né, os elementos da gramática. 2. Ausência de paragrafação. Então, cuidado aqui, ó, porque parágrafo significa o texto dissertativo tem que ter um início, meio e um fim. Então, de repente, uma redação que só tem um bloco, aquele monobloco chamado, até uma nomenclatura adotada pela DEPA, a redação monobloco, ela não vai ter outro remédio, né, para ela do que fazer separar, evitar o texto elaborado em um único parágrafo, para que você deixe claro o que é que você considera que é a introdução, o que é o desenvolvimento e o que é a conclusão. Tá? Então não pode, isso você deve evitar. E outra coisa é ter cuidado, né, para você deve evitar um emprego de conector que não estabeleça relação lógica entre o que você quer dizer e o outro trecho lá. Tá? Dois trechos. Isso prejudica a compreensão da mensagem. Os conectores, vocês sabem, toda preposição é por definição um conector, as conjunções também. O pronome relativo faz esse papel e alguns advérbios e locuções adverbiais. Tá? Esse tipo de palavra não pode deixar ambiguidade. Tem que ter algo lógico, estabelecer relações lógicas entre partes diferentes, né, do texto. E se você não souber fazer isso, a mensagem vai ficar comprometida. Né? Nós somos conhecidos como um povo que gosta de escrever. Então temos que escrever com todos os recursos da língua, usar, empregar esses conectores e assim por diante. A partir de uma pergunta de aluno, né, vamos falar sobre a assinatura na carta argumentativa. A assinatura faz parte, normalmente vocês vão fazer, quando forem escrever, vocês vão botar alguma rubrica lá, essa rubrica que eu falo, a identificação, diretor de tal coisa, cidadão brasileiro, sei lá o que for. Mas a assinatura, na vida real, prática de processo de seleção para ingresso, né, em escolas militares, Enem, tudo, não pode assinar. Porque se assinar, vai que o candidato vai ter o seu texto lido por alguém que chama a atenção. Poxa, esse camarada aqui, ó, Garcia Marques. Será que é da família daquele meu amigo? Aí já começam a... Então não assine, certo?
você tem que prestar atenção muito bem onde assinar no comando da proposta de redação. O caderno do Enem já diz lá nele que você vai assinar no lugar, esse lugar vai ser destacado, a sua folha de redação vai ficar só com um código e dali você vai tirar a nota, não fica identificado quem é a pessoa, tá? Fique bem claro isso, tá certo, pessoal? Porque nós vamos terminar aqui, tá bom? Deixando aquele abraço, estamos indo bem, participem, certo? Façam a tarefa do AVA para a gente poder dar um feedback a tempo, certo? Um abraço, fiquem com Deus. Com Deus e o pensamento do nosso bom e velho amigo Thomas Fuller. Conhecimento dirige a prática, no entanto, a prática dirige o conhecimento.